Olá, bem-vindos ao Cinemar de mais um programa da série especial Meu Filme de Cabeceira. Minha convidada hoje é a crítica de cinema Raíssa Ferreira. Tudo bom, Raíssa? Tudo bem, Marden. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Então, ela tem um site que leva o nome dela. Aqui na descrição vai ter o link, tudo direitinho para você acessar depois. E, direto ao ponto, qual é seu filme de cabeceira? É difícil, né, escolher, mas nos últimos anos tem sido o Jogo de Cena do Eduardo Coutinho. Esse filme já tem o quê? Acho que ele é de 2007, 2006. né? 2007, 17 anos agora, quando a gente está gravando esse programa. Isso, É, 2000. é difícil, até a gente conversou um pouco sobre o Coutinho antes de começar a gravação. O Coutinho é aquele tipo de diretor que é muito difícil você escolher um dos filmes dele, porque vai comparar ele com o Edifício Master, com O Fim e o Princípio, Cabra Marcado para Morrer, Babilônia 2000, Santo Forte, tudo. O Coutinho é fantástico em tudo que faz. Mas o jogo de cena, talvez, possa até estar enganado e você pode discordar se for o caso. Mas esse talvez seja, entre os muitos filmes que o Coutinho fez, aquele que melhor trabalha o jeito Coutinho de fazer filme. No sentido de ele fica bem no limite entre o que é real, o que é documental. Justamente Sim. até pela brincadeira que ele faz de misturar relatos reais, né, de pessoas mulheres que foram convidadas a participar do projeto e atrizes que encenam esses depoimentos. Eu não sei se é o melhor, que melhor mostra isso, mas eu acho que foi quando eu percebi coisas que eu gostava muito no cinema do Coutinho, que eu ainda era muito nova, não conhecia muita coisa. Eu vi pela primeira vez na faculdade, inclusive, foi um professor que colocou em 2009, acho. Então, tinha poucos anos, mas ele já tinha saído fazia algum tempo. E foi aí que eu percebi, assim, o estilo dele, o jeito que ele gostava de ver as pessoas e falar das pessoas, né? E todas essas questões de documentário que você falou, assim, entre ficção e documentário, tipo, eu fui pensar muito tempo depois, eu acho. Na primeira vez que eu assisti, não foi isso que me chamou mais atenção do Coutinho, foi mais a questão das pessoas, né? Dos sujeitos que ele coloca e de como ele se coloca dentro do documentário, né? Como ele é essa parte. Porque é engraçado, porque geralmente nos outros comentários ele é muito mais ativo, eu acho, porque aí ele tá no teatro e tudo mais. Mas ainda assim sempre vai ter aquela pessoa ou outra que vai falar, Coutinho, não sei o quê, Coutinho, não sei o que lá, né? Então, isso eu sempre achei muito fascinante nos filmes do Coutinho, como ele é essa pessoa querida que todo mundo quer, sei lá, pegar um café, dar pra ele, conversar com ele. E foi jogo de cena que começou a me mostrar assim o que era o cinema do Coutinho, eu acho. E aí depois disso eu fui adentrar muito mais, então meio que me abriu essa porta para ver melhor. Assim, acho que eu tinha visto só, sei lá, Cabra Marcado antes. E são, né, dois lugares muito diferentes, assim, mas ainda assim tem muito dele, né? Não tem como. Uma das características mais marcantes do Coutinho como pessoa, como documentarista, é que ele é uma pessoa que quebra o gelo de qualquer um. Ele chega com aquela voz tranquila, ele desarma todo mundo. E desarma no bom sentido, porque as pessoas se abrem com ele e contam tudo, e sai coisas assim maravilhosas. Você vê no próprio jogo de cena, você vê muito isso no Edifício Master, mas em qualquer trabalho dele, você vê que ele consegue colocar as pessoas e ele gosta de trabalhar com pessoas assim comum. Não tem, no jogo de cena tem uma brincadeira entre atrizes reais e tudo mais, mas faz parte do jogo, né? Sim, Mas ele é um diretor que consegue estabelecer um vínculo de confiança. Parece que são velhos amigos que estão se parece. reencontrando e conversando. Parece que ele já conhece as pessoas há muito tempo e que elas são grandes amigas, assim, dele. Isso eu acho muito fantástico, assim.
eu falei, é engraçado porque no jogo de cena, isso, ele não tá na casa de ninguém, né? Que é geralmente onde a gente vai ver o Coutinho, né? Uhum. E mesmo assim, a gente vê pessoas que já conhecem ele há muito tempo, né? Que nem a Marília Pêra, por exemplo, e tem uma intimidade absurda com ele, parece, né? Não faço a menor ideia se eles eram muito íntimos, mas do jeito que ela fala, parece. E pessoas que a gente não sabe se eram atrizes, enfim, ou se eram pessoas que ele acabou de conhecer, que ele só viu no teste. E que parecia que ele já conhecia a história inteira de vida também. E essa era uma coisa que me fascinava, que quando eu comecei a estudar faculdade, eu vi jogo de cena, eu falei assim, eu quero fazer documentário, porque eu quero estar com pessoas e conversar e conhecer a história das pessoas normais, comuns, assim, não quero contar a história de, sei lá, uma atriz, uma cantora, eu quero contar a história das pessoas comuns. Eu fiquei fascinada e comecei a pensar que eu ia fazer documentário, que eu queria fazer documentário igual o Coutinho. Não aconteceu, mas eu fiquei fascinada por isso por muitos anos. Eu li sobre o filme na época que ele foi lançado. Eu tive o prazer de vê-lo pela primeira vez no cinema e depois revi algumas vezes em DVD. E quando você me confirmou que esse era o seu filme de cabeceira, eu revi mais uma vez. Ele está disponível na Netflix para quem quiser Sim, assistir. E vi uma entrevista do Coutinho na época do lançamento, onde ele disse, e isso até aparece já bem na abertura do filme, ele botou um anúncio no jornal sim, convidando mulheres para comparecerem lá ao estúdio e contarem histórias, né? Foram mais de 80 mulheres que compareceram, foram ao estúdio em 2006. Ele gravou histórias dessas mulheres todas e selecionou cerca de 20, mais ou menos, que no ano seguinte, em 2007, voltaram aí no teatro, junto com essas atrizes, né? A Fernanda Torres, Andréa Beltrão, Marília Pêra e tem mais duas que agora eu não lembro o nome. Mas misturando, né? Tem hora que sim. você não sabe se a história é real ou não é, se aconteceu com a atriz ou não, é tudo um grande jogo e muito assim, deixa a gente curioso, deixa a gente intrigado, né? Não sei se você também teve essa mesma sensação. Sim, eu lembro que por muitos anos, eu assisti muito, muitas vezes assim mesmo, porque antigamente ele tava no YouTube, né? Eu acho que foi um pouco antes dele entrar na Netflix que tiraram até. Mas eu assistia muito, assim, repetidas vezes no YouTube, por ser muito fácil, né, tá ali. E várias vezes que eu assistia, eu falava, um dia eu vou pesquisar se essa história da Fernanda Torres, da tia dela, é dela mesmo ou se ela encenou. Porque eu ficava nesse lugar falando, caramba, porque a cena que ela encena mesmo, a história, né, ele vai mostrar essa dificuldade dela como atriz e tal, e tem a história em paralelo. E a história da tia, ela fala até Nanda, tal, e eu ficava assim, caramba, não é possível. Será que é? Será que não é? E eu nunca pesquisei porque eu falava, vou deixar esse. Porque eu gosto, toda vez que eu assisto, eu fico pensando, caramba, será que a Fernanda Montenegro tem uma irmã? Ou será que é a irmã do pai dela, né? Tipo assim, ficava pensando muitas coisas. E eu acho muito louco, né? Porque são atrizes que a gente, né, agora, inclusive, estão, né? A Fernanda Torres está aí no filme brasileiro do ano que tá fazendo o maior sucesso. E naquela época, pra mim, Fernanda Torres, Andréa Beltrão e a Marília Pêra era tipo, né, tudo assim. E aí você vendo ela contando histórias que, a Não, princípio, e na você época não desse sabe. e na época desse filme, Fernanda Torres e André Beltrão estrelavam Entre Tapas e Beijos, Sim. aquela série de humor, né? Aham, exato. Eu conhecia e as amava pela comédia, assim, né? Então tem muito isso também. E, e é isso, aí você vai entendendo, né? O que que não é, o que que é. Dá para entender alguma coisa ou outra, o que que não é, né? De verdade, o que que é encenado. E eu acho fascinante isso, quando ele coloca a história, por exemplo, da mãe que perdeu o filho e ele deixa a mulher contar a história inteira e você fala, não, essa história é dessa mulher. E aí no final chega outro, é muito. Ele vai criando a realidade, destruindo a realidade, é uma coisa assim fantástica, né? Pra mim, é difícil não falar que é o melhor filme do Coutinho pra mim, porque isso daí é um exercício que, sei lá, é uma coisa muito louca, né?
Só que era Ostami, sei lá, mas mesmo assim Coutinho é Coutinho, né? Eu gosto muito também daquela história da menina que era do morro e que sabe, aliás, não era do morro, mas sabe que lá estava tendo um curso para Verdade do Morro. atuação e ela resolve ir e sabendo que dificilmente talvez conseguisse. Eu acho a história, que acho que é a primeira história que é contada, é muito Eu acho legal. que é a primeira. E eu gosto muito daquela outra da senhora que tem uma relação difícil com a filha e ela no final termina pedindo para voltar para cantar uma música, Sim. que ela Não, e achou que o depoimento dela estava muito muito triste. essa história é fascinante, né? Porque ela tem uma história com Procurando Nemo, Sim, que eu acho que não tem uma vez que eu assisti esse filme depois, né? que você não Assim, lembre dela. que eu não penso assim, caramba, Procurando Nemo é de que ano, sabe? Tipo, eu fico muito assustada, às vezes pensando, meu Deus. É mais velho do que eu imaginava, do que eu lembrava, assim. Mas, enfim, eu acho muito louca essa história dela, né? Porque ela tem um negócio, assim, da violência, e na hora que ela vai falar o que ela fez, ele corta pra Marília Pêra relatando. E isso eu acho muito, muito incrível também, porque ela não queria falar, né, na frente da câmera o que ela fez. É muito legal. Então, você disse que antes deste filme tinha visto apenas o Cabra Marcado para Morrer. Depois de ver o jogo de cena, você voltou ao Cabra Marcado e mergulhou na filmografia do Coutinho? Como é que foi essa tua relação com o Coutinho a partir do jogo de cena? Ah, eu voltei no Cabra Marcado mais muitas vezes já. Depois disso, assim, logo, mas ao longo dos anos eu vi muitas vezes, assim. Eu fiz um passeio, assim, pelos filmes dele ao longo dos anos. Sempre que eu via jogo de cena, assim, eu ia atrás de mais alguma coisa que eu ainda não tinha visto e tal. Eu tenho certeza que eu não vi todos os filmes dele, porque é difícil a gente zerar, né? Ainda tô no começo, assim, da minha carreira de crítica, vamos dizer. Mas eu vi muitos deles, assim, eu fui mergulhando. Muitos eu já vi mais de uma vez. Acho que Edifício Master deve ter sido o primeiro que eu vi imediatamente, assim, depois de ter visto Jogo de Cena. E é também um dos meus favoritos, né? E Edifício Master deve ter sido o que eu mais revi também. Mas eu vi, assim, Santo Forte, ai, como é que chama? O do Lula também, que é. Ah, o Que Entre ele, Atos. Não, 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 Peões, Peões, o Peões. Peões, que ele vai Entre construir a Atos é imagem o do do João Lula. Moreira É, Salles. que ele vai construir a imagem do Lula a partir das pessoas que conheceram ele, enfim, diversos. Eu vi muitos filmes ao longo dos anos, assim, mas uma vez só. Acho que o que eu revi mesmo foi Cabra Marcado, Jogo de Cena e Edifício Master, foram os que eu mais assisti, assim. Você chegou a ver canções que ele pega pessoas da Vi. rua para cantarem músicas do Roberto Carlos? Sim, maravilhoso. É. Eu sou suspeita pra falar, assim, eu não tenho um filme dele que eu acho, eu tenho, acho que talvez, assim, um outro que eu acho, não é tão brilhante, assim, mas a maioria, pra mim, são maravilhosos. Esse negócio que ele tem com as pessoas é impagável, assim, né, não tem. Você chegou a fazer algum trabalho acadêmico baseado na obra dele ou... Não, na verdade, eu estudei rádio e TV, né? Então, assim, não tinha muito. Eu não cheguei a fazer. Eu cheguei a fazer trabalhos, assim, audiovisuais mesmo, muito pouco. E trabalho de pesquisa que eu fiz durante a faculdade, eu fiz todos baseado em reality show. Então, eu não fiz nada nesse sentido, assim, tudo que eu fiz do coaching foi por prazer mesmo. Tá, e o teu desejo de se tornar uma Coutinho, digamos assim, como é que ficou? Como é que você trabalhou isso depois? Ah, não ficou, porque quando acabou a faculdade, na verdade, eu voltei a trabalhar com cinema, pensei a trabalhar com cinema só agora, assim, 4 anos atrás, porque logo que eu tava na faculdade, eu tive que trabalhar e trabalhar na área era muito difícil. Eu sabia fazer várias coisas, eu sabia editar, sabia fazer, trabalhar com montagem, com som, trabalhei com isso durante a faculdade há algum tempo em produtora. Mas eu precisava pagar as contas, era muito difícil, então eu meio que coloquei um pause nisso. E quando eu voltei para estudar cinema, eu comecei a estudar cinema assim, sozinha, com curso online, essas coisas. Eu descobri que a crítica de cinema era um caminho, e aí virei crítica. E aí é isso.
no lugar de documentário. Hoje em dia eu não me vejo assim, realizando filme, assim. Eu acho que eu tinha muito essa vontade, mas eu acho que era muito uma coisa da contação de história, sabe? Tipo, de ouvir as pessoas contando as histórias que eu achava fascinante nele, mais do que o próprio fazer fílmico, assim. Você sabe a história do Cabra Marcado, né? Um filme que ele Sim, começou a fazer no início dos anos 1960, aí veio o golpe militar, tudo parou, ele retomou o filme décadas depois, e ele trabalhou muitos anos na produção do Globo Repórter, que eu acredito que seguramente foi onde ele desenvolveu esse talento natural dele para conversa, porque ele na pautava, ele reportagem. ia conversar com as pessoas, organizar tudo. Então, quando ele retoma a carreira cinematográfica dele, digamos assim, quando ele consegue concluir o Cabra Marcado para Morrer, no início dos anos 1980, e a partir daí passa a realizar os documentários regularmente, ele já estava com esse jeito Coutinho bem acabado, né? O primeiro filme que eu vi dele foi justamente O Cabra Marcado, justamente quando ele foi lançado. Eu sou um pouquinho mais velho do que você, eu tive o prazer também de ver o. Eu vi boa parte dos filmes do Coutinho, felizmente, no cinema a primeira vez. O Edifício Master eu vi no cinema, O Cabra Marcado, o Jogo de Cena. Teve vários filmes que eu pude vê-los no cinema, mas claro, revi depois em DVD, em alguns streaming. Mas o que sempre me fascinou no Coutinho foi justamente esse caráter humanista que ele tem, ele nunca se coloca acima de ninguém, nem abaixo, ele sempre consegue se colocar no mesmo nível da pessoa. Se é uma pessoa mais erudita, ele é erudito. Se é uma pessoa mais simples, ele é mais simples. Se é uma pessoa tímida, ele é tímido também. Sim. E, e Eu é acho por aí. fascinante quando ele pergunta para as pessoas o que são as coisas que elas estão falando, assim. A pessoa fala, tal coisa, ele fala, não, o que que é isso? Eu não sei o que que é isso. E eu fico pensando, será que ele não sabia mesmo? Às vezes tem alguma coisa que não é tão difícil assim, e ele fala, não, não sei, me explica, né? É a habilidade da entrevista, né, dele, assim, Uhum, ele era, acima de tudo, jornalista, né? Não tem como, tipo, isso daí ele sabia como ninguém tirar, né? Não tinha uma pessoa que não conseguia falar alguma coisa pra ele, né? Isso é muito louco. uhum. Sim, você vê que ele era uma pessoa extremamente curiosa e uma pessoa eu não diria mansa, mas uma fala assim tranquila, não alterava a voz, falava baixo. Sim, Talvez isso seja um dos segredos, né? Ele conseguia se aproximar das pessoas e criar uma espécie assim de elo de confiança, né? As pessoas sim. confiavam nele, e assim, de pronto. Exato, exato. É a confiança, né? Você abrir a porta da sua casa, contar uma parte da sua vida que, né, é super íntima, assim, né? Pra uma pessoa um homem barbado que fuma pra caramba que você nunca viu na sua vida, né? E que É chega uma pena. assim, sei lá, alguém poderia até dizer que ele anda assim meio maltrapilho. Você vê eles anda com a camisa meio É, desabotoada, meio. com um bolsinho aqui, É, né? Eu fiquei muito triste quando ele morreu, assim, pra mim foi uma coisa que me doeu muito e que eu não tive a oportunidade de vê-lo, assim. Porque é, e me, acho que é a pessoa que eu mais admiro, assim, sempre vai ser ele, assim. e me doeu mais ainda. Eu também me lembro bem quando eu ouvi a notícia na TV, a forma como ele morreu, né? Ah, sim. Foi uma tristeza, assim, Algo quando eu muito fiquei trágico. sabendo também, foi muito doloroso. Achei, não, uma coisa muito triste, né? Uma história muito triste. Enfim, é difícil, né? E você teve chance de ver algum filme dele no cinema ou viu todos em casa? Eu consegui ver Jogo de Cena no cinema, em uma dessas exibições que teve no IMS, Ah, há legal. pouco tempo. Uhum. Boa parte dos filmes Tava. deles foram produzidos pelo João Moreira Salles, então Exato. o IMS era o local adequado mesmo. Teve uma mostra do Coutinho que passava vários filmes dele. É um cinema que eu costumo ver bastante coisa nesse sentido, assim, que eu não tive nunca a chance de ver no cinema e eu consegui ver Jogo de Cena assim.
Consegui ver vários dos meus filmes favoritos graças ao IMS, né, nesse sentido. Não é a maior tela do mundo, mas eu Não, consegui mas... ver no cinema, pelo menos. E, Raíssa, quem quiser acompanhar teus trabalhos, os teus textos, onde é que te encontra? Pode deixar aí todos os endereços, os Bom, contatos, que eu vou colocar tudo aqui embaixo na descrição. eu tenho meu site, né, raissaferreira.com. Eu escrevo para filmes e filmes também. Sou crítica lá, né, fixa, tenho crítica lá todo mês, enfim, bastante texto. Tem cobertura de festival também. E eu escrevo pontualmente também para o Feito por Elas, né, da Isabel. Tem alguns textos meus lá, tem uma mini cobertura da mostra também lá, enfim, direto tem coisa saindo. São esses três principais e em todas as redes sociais eu sou Raíssa LFE. A Isabel gravou aqui com a gente nesse quadro. O filme de cabeceira dela é um dos meus também, o Blade Runner. A gente conversou bastante sobre Blade Runner. Quem quiser acompanhar, é só procurar aqui. A Isabel Whitman tem lá a nossa conversa sobre o Blade Runner. Muito boa, inclusive. Obrigado, Raíssa. É sempre bom conversar sobre cinema, conversar sobre sobre o Coutinho e conhecer gente nova também. Sim, muito obrigada. Eu sempre pensei o que eu ia falar se um dia você me chamasse, qual ia ser o meu filme de cabeceira. Me sinto entrevistada num quadro assim que eu me preparei muito tempo. Ah, que legal. Não, e não podia ter escolhido o filme melhor para a gente conversar. Se tivesse escolhido qualquer outro filme do Coutinho, a conversa teria sido tão boa quanto essa também. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. E até o próximo Cinemarden.